Amém. Aleluias. Oh, Senhor, magnifica teu nome entre nós. Aleluia, Jesus. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos continuar aqui nosso estudo sobre o livro de Provérbios. Vamos mais uma vez ler os textos. Se encontra aqui no capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 9. Nessa parte do nosso estudo, nós estamos vendo 5 razões porque Deus nos deu provérbios. Já vimos aqui uma introdução, algumas particularidades sobre o estilo, a natureza, a estrutura do livro. E estamos tomando também o livro de Jó como um pano de fundo para estudarmos provérbios. Então vamos lá. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples a prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então nós lemos esses textos e vimos aqui o primeiro ponto. Por que Deus nos deu provérbios? Para que nós pudéssemos obter a sabedoria por meio das instruções, por meio da disciplina, por meio das repreensões de Deus. E eu estive compartilhando com vocês sobre o sentido da palavra sabedoria do livro de Provérbios. Essa sabedoria, ela tem a ver com a revelação da mente de Deus. E aqui você vai perceber algo muito interessante, que no livro de Provérbios, conhecimento, sabedoria, tem a ver com vida prática. Não tem a ver com uma concepção, não tem a ver com conceito, não tem a ver com o mero entendimento ou o significado de palavras. No livro de Provérbios, sabedoria e conhecimento é vida prática. Então não adianta uma pessoa compreender a sabedoria e não ter a vida prática. Para o livro de Provérbios, a sabedoria tem que governar nossas ações. Por isso que neste livro, esse tema é tão importante. E aí nós fomos ler Provérbios. Provérbios capítulo 28, versículos 12 e 13, onde diz: mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Então esse texto aqui ele é maravilhoso, porque ele fala aqui de 2 termos importantes no livro de Provérbios: sabedoria e entendimento. Entendimento no livro de Provérbios é a palavra discernimento. É uma faculdade espiritual, que é um dom espiritual. E no livro de Provérbios, sabedoria e entendimento são mãos de via única. Estão na mesma direção, nunca na contramão. Para Provérbios, a sabedoria e o entendimento devem andar juntas. E aqui, entendimento é discernimento, é a faculdade de perceber as coisas com a mente de Deus. Nós nunca podemos ter o discernimento de uma maneira natural. O discernimento não se aprende. Não tem curso para discernimento, como não tem curso para sabedoria. Você pode fazer curso para conhecimento intelectual, conhecimento secularizado. Mas para o conhecimento, para a sabedoria e para o discernimento espiritual não existe curso. O caminho é o relacionamento com Deus. O caminho, como diz, é o temor, é a vida de piedade, é a vida de devoção.
É isso que nos dá sabedoria, conhecimento e entendimento. E aí no versículo 28, aqui desse capítulo 28 de Provérbios, diz: disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, o apartar-se do mal é o entendimento. Interessante que o sentido no hebraico desse texto é que o discernimento é que nos faz apartar do mal. Esse é o sentido hebraico desse texto. É por causa do discernimento que você percebe o mal, onde ele está agindo, qual é a porta que ele está entrando. Então, eu só estou recapitulando. Porque aqui, nessas duas palavras, sabedoria e entendimento, nós temos duas coisas: revelação espiritual e discernimento. Revelação espiritual e discernimento. Lá em Colossenses, no capítulo 3, os versículos 1 e 2, Paulo diz assim: portanto, se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. Pensai, ele diz, pensai nas coisas do alto. Aqui, Paulo está colocando um fundamento espiritual, irmãos. O que significa que buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto é uma consequência do fato de nós termos sido vivificados. Quando Paulo diz assim, se fosses ressuscitados com Cristo, você sabe que ele está fazendo uma afirmação de uma realidade que nós alcançamos na salvação. A doutrina deste texto está no capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Quando ele começa lá no versículo 1 do capítulo 2, quando ele diz que nos vivificou estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados, ele vai narrando tudo isso. Aí depois no versículo 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Então, aqui Paulo vai expor toda a doutrina do que ele está dizendo aqui. Então, quando ele diz que fomos ressuscitados, ele diz assim, se fostes. Isto é, ele está dizendo para aqueles que foram ressuscitados por Cristo, a busca pelas coisas do alto e o pensamento das coisas do alto é uma consequência. Por isso que o termo se aqui é tão importante, porque ele é perscrutador da declaração. Ele é uma chave para você entrar. Porque nós podemos ler esse texto e não perceber que existe um se. Paulo está dizendo, se fostes ressuscitados com Cristo, a consequência inevitável disso é que vocês vão pensar nas coisas do alto e vocês vão buscar as coisas do alto. Então aqui o pensar e o buscar tem a ver com a sabedoria e com o discernimento. Com a revelação espiritual e com o discernimento. Com a sabedoria e entendimento. Revelação e discernimento. Por quê? Irmãos, existe o aspecto objetivo e existe o aspecto subjetivo. O aspecto objetivo é a sabedoria. E o aspecto subjetivo é o discernimento. Todo cristão, todo homem de Deus. Quando eu falo homem de Deus aqui, não estou falando de gente consagrada com encargo de ministério da palavra, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Não, todos nós somos homens de Deus na nossa família, homens de Deus na comunhão do corpo. Todos nós, por definição cristã, somos homens de Deus. E esse é o ponto crucial do nosso estudo aqui. É poder mostrar para cada um de vocês que vocês, além de pai, de esposo, de um empregado de uma empresa, você é um homem de Deus. Não é só dizer eu sou cristão. O que significa ser cristão? Nós precisamos afirmar isso de uma maneira diferente. Ser cristão para mim significa que eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus. Aqueles irmãos que ministram no púlpito, que têm o encargo do ministério da palavra, eles são dons de Deus. São dádivas de Deus. O que está lá no capítulo 4 da Epístola aos Efésios. Esses homens dádivas. Salmo 68. Homens dádivas. Certo? Eu não estou falando de homens dádivas. Eu estou falando de homens de Deus. Uma definição cristã. Um cristão é um homem de Deus. E um homem de Deus, ele tem que ter sabedoria espiritual. E a característica da sabedoria espiritual é o discernimento espiritual. Não se tem sabedoria sem o discernimento. Você perceber as ações
Porque, irmãos, a vida é de uma complexidade quase que indecifrável. Nossa vida é. Eu estou lendo a história, a biografia de um irmão muito querido, John Owen. Então, quando você estuda a história do John Owen, você vai ver a influência desse homem na história, no pensamento cristão, no pensamento reformado, no pensamento puritano. Você vai ficar impressionado com esse homem. Um homem que teve uma vida secular muito agitada, de muitos compromissos, de muitas honras. Ele alcançou posições tão proeminentes na sua vida como homem, dentro do governo britânico, sua ascensão, seu ministério. Ele nunca perdeu a devoção, nunca perdeu a seriedade. Quando me vem alguém dizer sobre política e cristão, eu sempre penso em homens assim. Quando não tem esse padrão, então não serve nada para mim. Então sempre que alguém falar, nós precisamos ter um vereador cristão, um deputado cristão, um ministro cristão, um presidente cristão, sempre me vem homens como esse, não me vem com um politiqueiro não. Então por isso que esse assunto para mim ele é muito secundário, irmãos. Já me disseram até que o cristão tem que entender política, né? Tem que entender como todo mundo tem que entender, né? Agora, este não é o ponto fundamental na minha vida, certo, irmãos? Então, respeito cada um com seus posicionamentos. Para mim, o cristão tem que entender mesmo é de céu e de inferno, ele tem que entender bem. Isso nós temos que entender. O que nós temos que entender é de sabedoria espiritual, certo? Jesus ele entendia muito bem de política, ele era taxativo, certo? Dê a César o que é de César. Meu reino não é deste mundo. Era assim que ele definia as coisas. Essa era a visão política de Jesus. Meu reino não é deste mundo eu não sou. O príncipe deste mundo está julgado. É assim que ele tratava a política, né? É assim, a política eu penso como nosso Senhor. Meu reino não é deste mundo. O príncipe deste mundo está julgado. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É assim que é a política de Jesus. E o padrão de Jesus era o Pai. O nosso padrão tem que ser Deus, que a gente tratou ontem. Então muitos irmãos me criticam, muitos irmãos ficam jogando indiretas, né? Nós precisamos ter mais engajamento político, precisamos ser mais claros para orientar os irmãos. Nós temos que orientar os irmãos na verdade, no caminho, na luz, na volta do Senhor. Os temas centrais do nosso dia a dia tem que ser esses. Provérbios é assim, entende? Então buscam textos isolados, né? Para poder justificar ou injustificar a luz da Bíblia. Então, meus irmãos, irmãs, olha eu com as irmãs elas também estão ouvindo. Vício de linguagem. Então, meus queridos, está aqui um texto muito especial para nos ajudar sobre esse discernimento, essa sabedoria. Um é objetivo, outro é subjetivo. Porque em Provérbios, sabedoria, conhecimento e discernimento, que é o entendimento, é prático. Se não é prático, então não tem vida cristã. E aqui diz que se realmente eu fui ressuscitado com Cristo, a característica visível é a busca pelas coisas do alto. Então o John Owen, ele tem você estuda a vida dele, se você não conhece a biografia dele, você pensa, nossa, esse homem foi um gigante espiritual, um homem de uma grande envergadura espiritual. Mas quando você conhece os detalhes da vida dele, as crises que ele teve que enfrentar, enterrar 11 filhos, não é algo simples, irmãos. Ele enterrou 11 filhos e a sua esposa. Imagine, você estuda só a parte maravilhosa dele, a sua ascensão. Depois, você tem que lembrar que ele foi escorraçado, foi perseguido. Aí começa tudo a se fechar. Ele foi considerado um chanceler britânico. Um homem de grande posição, de grande proeminência. E depois o Senhor vai trazer ele pelo caminho estreito. Mas uma coisa é certa, ele nunca perdeu a sua busca, a sua devoção, o seu amor pelo Senhor, a sua seriedade. O Senhor trata com ele. E como é possível isso? Como é possível nós, como pais, enfrentarmos tantas lutas com nossos filhos, com nossas esposas, com doenças, com trabalhos?
A gente enfrenta tantas cargas negativas. É isso que eu quero dizer, a vida é muito complexa. Porque a gente projeta uma vida e nos esforçamos para que tudo dê certo, e depois a gente percebe que parece que tudo está dando errado e ainda você é desafiado a permanecer fiel até o fim. Entende? Esse é um grande desafio. É que nós temos uma disposição natural de desejar o melhor na nossa vida e para a nossa família. E com todo esforço a gente percebe que a gente não consegue. As coisas se desencaminham. O que eu tenho visto, infelizmente, é que muitos irmãos, eles não suportam. Dá um toque nas irmãs aqui, que tem uma reunião aqui, acho que elas não perceberam. Só dá um toque lá, que tem que ter reunião aqui. Então, irmãos, o que acontece? Nós nos perdemos muitas vezes. Infelizmente, a gente vê muitos irmãos se perderem. Muitos irmãos se perderem. Junto com essa questão da família, questão do lar, questão do trabalho, tanta coisa. Mas o nosso grande desafio, irmãos, é permanecer fiel. É permanecer como luzeiro. É você não desistir. Se você estuda a biografia do João Calvino, você vai ver a mesma coisa. Então, todos esses homens, os enfrentamentos que eles tiveram, as lutas que eles tiveram, as dificuldades que eles tiveram, e a luta que eles tiveram, acima de todas as lutas, a de permanecer fiéis até o fim. Saber que o Senhor, de uma maneira misteriosa, os guiou por um caminho estreito. Porque o mundo hoje, ele tenta te enganar e te seduzir para que você seja o melhor, para que você tenha o melhor, para que você faça o melhor, para que você tenha uma honra, para que você seja uma vitrine. Então isso é tudo muito perigoso, irmãos. Porque o nosso Senhor, ele foi tentado nessa área, quando Satanás mostrou os reinos deste mundo e as glórias dele. Quando ele foi tentado em ser espetacular, para multiplicar pães, para alimentar multidões. Ou popular, não espetacular. Popular, quando ele foi tentado a multiplicar os pães, transformar pedras em pães. Ou espetacular, quando ele foi tentado a pular para que os anjos o guardassem. Então, meus irmãos, a vida é complexa. Porque essa vida é complexa, nós precisamos pedir a sabedoria do alto, o discernimento, para você discernir, porque é no discernimento que o Senhor vai te ajudar. É no discernimento que você vai ver que o Senhor não está te destruindo, o Senhor está te construindo. É no discernimento que você vai perceber que os sofrimentos pelos quais Deus está te permitindo passar não é para te reprovar, é para te aprovar, é para te tratar, é para cuidar. Ele tem uma vara na mão e tem um cajado. O cajado ele te conduz, a vara ele te disciplina. É assim que ele age como pastor. Então nós vimos aqui algo muito especial. Quando eu disse para vocês, no livro de Provérbios, conhecimento, sabedoria, conhecimento, entendimento, são termos que exigem de nós uma conduta prática. E quando Deus nos dá a sabedoria, o objetivo de Deus é nos conduzir a um caminho de obediência. Mas para Deus nos conduzir no caminho de obediência, Ele precisa nos dar uma outra palavra que é muito ligada à sabedoria no livro de Provérbios. E ela tem uma conotação no hebraico diferente daquele que foi traduzido em português, que é ensino. No livro de Provérbios, a palavra ensino não é o que você está pensando. O que nós pensamos de ensino? Da ideia de um professor. Só que no livro de Provérbios, a palavra ensino, o texto no hebraico, dá a ideia de um pastor. Não é de um professor, é de um pastor. Porque a palavra ensino em Provérbios tem a ver com disciplina. E disciplina em Provérbios é correção. Então a ideia que nós temos de instrução, o termo instrução, ensino em Provérbios, que é um termo, instrução ou ensino ou disciplina, instrução, ensino e disciplina, é um termo só no hebraico do livro de Provérbios.
E esse termo está ligado à sabedoria. Então, quando você une o ensino com a sabedoria, o objetivo é obediência. O objetivo é obediência. Só que quando você estuda essa palavra no hebraico, no livro de Provérbios, é o trabalho que o pastor faz, não é o trabalho que o professor faz. É o trabalho do pastor. E o trabalho do pastor aqui não é o trabalho do cajado, é o trabalho da vara. Certo? É o trabalho da vara. E o trabalho da vara é corrigir. É corrigir. É corrigir por quê? Porque nós somos deficientes por natureza. Nós somos de correção por natureza. E o objetivo é nos conduzir à obediência. Nós precisamos da disciplina. Isso é tão importante aqui no livro de Provérbios. Por isso que o primeiro tema aqui, a primeira razão porque Deus nos deu o livro de Provérbios, é obter a sabedoria a partir das repreensões, a partir dos tratamentos de Deus. Por isso que Deus nos deu Provérbios. Como é que Deus vai nos ensinar? Se fosse para mim escolher, eu queria que Deus me ensinasse levando para a praia, final de semana maravilhoso, Caldas Novas. Deus não vai ensinar você num parque de diversão. Deus vai te ensinar num campo de batalha. Porque Ele não é um Deus de brincadeira, Ele é um Deus sério. Porque a vida é séria. O assunto céu e inferno é extremamente sério. Vida e morte é muito sério. Deus e o diabo é algo extremamente sério. Então Deus não está nos preparando, meus irmãos, para uma coisa qualquer. Deus está nos preparando para um reino eterno. Então Ele usa as dificuldades, as lutas, como instrumento de transformação de caráter, de formação de caráter. É isso que Ele faz. Sofrimento na nossa vida é uma escola de transformação de caráter. Mas vamos avançar, senão a gente não vai chegar ao final de tudo isso. Então a sabedoria ocorre na nossa vida quando o conhecimento produz obediência. Quando o conhecimento produz obediência. Aí você vai ver que Deus nos coloca num caminho e nesse caminho Ele traz a verdade, a sua verdade, no foco apropriado. No foco, a verdade, no foco apropriado. Como eu disse, a vida é complexa. Já imaginou aquele dia que amanhece maravilhoso? Seu casamento amanhece um jardim e anoitece num campo de batalha? Essa experiência é comum, sim, irmãos. Imagine, você planejou um final de semana maravilhoso e no final vai ser desastroso. Isso acontece. É complexidade, nós somos um problema. Estamos dentro de um relacionamento que é uma escola de Deus e a gente não admite, a gente não consegue ver, irmãos. Peço ao Senhor para te mostrar que o seu casamento é uma escola de Deus. Eu digo algo para vocês assim de coração, irmãos. Eu tenho 35 anos de casado. Tem irmãos aqui que tem mais. E qual é o encorajamento que eu dou para vocês? Meus irmãos, nunca, sob hipótese alguma, pense em se separar da sua esposa. Sabe o que eu disse para uma amiga há pouco tempo? Estava chegando na casa dele, passando a porta da casa dele. Aí eu vi quando ele colocou o equipamento dele dentro do carro. Aí eu falei, mas o que você está colocando aí? Aí ele voltou para mim assim com ar de tristeza e disse, nós estamos nos separando. Eu falei, como assim separando? Não deu, Luiz. Não, como não deu? Por que você está se separando? Ela mandou embora de casa. Se você mandar você plantar bananeira, você planta bananeira. Não, como assim mandou embora de casa? Vocês casaram com um brinquedo? Casal jovem, 3 filhos lindos. Eu disse, não, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Não é você que coloca seus filhos para dormir todo dia? Qual é? Você imaginou que amanhã vai ter outro colocando? Outra coisa, olha essa casa que você tem. No dia que você casar, a metade é sua. E a metade é dela. E a metade que você ficar, você vai ter que dividir com a outra que você vai casar. Já não é um bom negócio o divórcio. Certo?
Já não é bom negócio sempre pensar que um cara vai colocar seus filhos para dormir. Entra lá dentro. Fala para ela que você está lá pelos seus filhos. O que está acontecendo? Jogar o casamento fora assim, ó. Não vale a pena. E mais ainda, não é propósito de Deus. Não é plano de Deus. Ele falou, mas ela é muito complicada. Eu falei, qualquer mulher que você arrumar é complicada. Qualquer pessoa como eu e você é complicada. Você não vai achar a mulher perfeita. Divorcia, não. Vou te falar assim, nem como cristão, vou te falar como ser humano. Não vale a pena. Mas lutar vale. Lutar pelo seu casamento, lutar pelos seus filhos. Conselho, irmão, qualquer um de nós daríamos. Mas sabe que essas palavras entrou no coração daquele meu amigo? Graças a Deus eles são casados. Mas aquilo me fez refletir muito. Como as coisas estão ficando assim, parece que virtuais. Como as coisas estão ficando artificiais. Como as pessoas estão jogando a vida fora. Eu tenho assim encorajado muito, às vezes eu estou com os mais novos, eu falo muito para eles, gente, sob hipótese alguma. Mais ainda, irmãos, não é uma outra, não é um outro, não é outra mulher, nem um outro casamento que vai nos fazer realizados. Nosso casamento está no Senhor. E o grande problema, porque nós temos dificuldade de amar o nosso cônjuge, é porque nós não amamos o Senhor. Então, eu digo para os irmãos, sob hipótese alguma, se isso tem passado pela sua cabeça, se você está enfrentando alguma coisa difícil, é algo que eu falo para mim e falo para vocês. Nós temos que entender que o nosso problema é muito mais espiritual do que conjugal. E as grandes dificuldades que nós temos na vida conjugal é um reflexo dos problemas que nós temos com Deus. É a falta de amor, dedicação, é a falta de entrega ao Senhor. E aí a gente vai entulhando a cabeça com compromisso, com trabalho, com chateações, com ocupações, preocupações, com dívidas, tanta coisa vai nos sugando. Quando você vê, você está emocionalmente desgastado e às vezes uma faísca no casamento é uma explosão. Olha aqui o que o Senhor está falando para nós. Sabedoria que te leva ao conhecimento, que produz obediência. Isso é espiritualidade. É com isso aqui, é com essas ferramentas, nós seremos fortalecidos para poder enfrentar tudo, irmãos. Eu me lembro de uma frase linda, acho que eu já disse isso para vocês mais de uma vez, do James Houston. James Houston foi um irmão assim que, aí quase 30 anos atrás, ele teve muita influência na minha vida. E eu tive o privilégio de fazer um curso com ele. Ele tinha 84 anos. Aí eu me lembro uma vez que ele estava contando de uma crise conjugal que ele teve. Aí a esposa dele falou para ele, olha, eu quero me separar de você, não quero mais ficar no casamento. Ele falou, mas por que você não quer ficar? Ele falou, porque eu acho que eu não tenho amor suficiente. Ele falou, não, pode ficar tranquila, pode ficar aí no casamento que eu tenho amor para nós dois. E ele disse que com isso, eles ficaram casados. Então pode ficar tranquilo, não se preocupe, eu tenho amor para nós dois. Porque, irmãos, falo para vocês, tem me assustado muito mesmo nesse tempo. A quantidade de divórcios que tem ocorrido entre os irmãos. Sim, bem do início da pandemia para cá, tem me assustado. E com muita naturalidade. Eu cheguei agora de uma comunidade. Perguntei para alguns irmãos, Luiz, divorciaram. Eu falei, não. Espera aí. Onde está o irmão fulano de tal? Divorciou, eles separaram. Mas sem aviso? Não pode, irmãos. Então eu te encorajo. Reflita sobre isso aqui, irmãos. Reflita. É falta de sabedoria do alto. É falta dessa afirmação. Se, pois, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. É porque isso não governa as nossas ações mais. Está sendo governado pelas coisas do mundo. Irmãos, não vou dizer que todos, mas eu penso que alguns de nós aqui podemos até admitir que muitas e muitas vezes você quis sair do seu casamento. Você quis abandonar a sua esposa, achar que por tantas lutas, tantas dificuldades, talvez isso te passou ao coração. Mas você não fez isso. E há uma razão para isso.
é essa questão da devoção, da disciplina da devoção, que é um renovo na nossa vida. O Senhor transforma o nosso cativeiro em dança. Isso nos ajuda, irmãos, porque a nossa mente precisa ser desintoxicada. Nós precisamos ter uma renovação contínua na nossa mente. Aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 12, aquele clamor. Quem estuda e conhece as referências do Novo Testamento e as suas disposições do texto original, sabe muito bem que quando Paulo diz rogo-vos, essa é uma expressão que ele arranca do fundo do coração, é um clamor que ele arranca do fundo do coração. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, as vossas vidas, como culto, como sacrifício, como uma entrega, como um holocausto, como uma oferta suave, agradável, isto é, pura, ao Senhor. Isso tem que ser um culto que vocês façam com entendimento de todos os dias. E aí, vocês não vão entrar na forma deste mundo, no modelo deste mundo. Vocês terão uma mente renovada. Isso é transformação. E aí vocês vão conhecer qual que é a perfeita, santa, pura e agradável vontade do Senhor. Imagina que para entender a vontade de Deus, Paulo fez uma exposição. Porque, irmãos, se nós não tivermos esses pontos que Paulo coloca anteriormente aqui no capítulo 12, versículo de Romanos, nunca saberemos a vontade de Deus. E porque não sabemos a vontade de Deus, achamos que a vontade para o casamento é o divórcio, é a separação, é deixar tudo. E você fica cego. Você fica cego, você vai pronto, porque você só enxerga essa vontade. Mas como eu posso saber a vontade de Deus? Se a gente parar, irmãos, deixar a Bíblia nos ler, não é nós lermos a Bíblia, a Bíblia nos lê. O Espírito Santo falar pela palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, vossas vidas, como sacrifício. Aqui Paulo está olhando lá no Velho Testamento, como era feito o sacrifício. Sacrifício agradável. Sacrifício agradável é aquele que tinha um perfume suave. Este é o sacrifício que Paulo está falando ali. Ele diz que esse sacrifício é o culto do nosso corpo, da nossa vida. Mente, vontade e emoções. A nossa vida. O Espírito é um culto ao Senhor. Quando minha vida não é um culto ao Senhor, eu não vou entrar, conhecer, experimentar a vontade de Deus. Eu sei, irmãos. Falo isso aqui com muito respeito. Porque talvez vocês conheçam. Eu sei que a gente sabe que nem todo casamento depende de um só. Hoje, ultimamente, nós temos visto aí um cônjuge abandonando o outro, simplesmente abandonando, dando as costas. Deixando mesmo. Isso tem acontecido. E por mais que a pessoa implore, peça, como eu disse, a complexidade da vida, não tem como você explicar. Então, que a sabedoria, ela é uma realidade quando ela produz um conhecimento que nos leva à obediência. E aí nós vamos experimentar um foco correto, apropriado, acerca da verdade. Aí nós vamos passar a olhar a vida com os olhos de Deus. Gente, que ponto importante é esse? Passamos a olhar a vida com os olhos de Deus. Esse é um ponto elevado da sabedoria. Porque a sabedoria, ela te leva a você ver as coisas como Deus vê. Se você olha para toda esta imagem que está aqui, então essa é uma imagem natural. É o mesmo problema de uma crise no casamento, de uma crise de trabalho, de uma crise com os filhos. Quando você está diante de uma crise, o que você tem? O problema aparente. O que você vê? Você vê o problema. É como Geazi e Eliseu cercado pelo exército da Síria. Então, quando Geazi olhou, o que ele viu? Ele viu um grande exército inimigo em torno deles. Mas o que Eliseu viu? Eliseu viu o que Deus viu. Então ele vai e ora e pede para o Senhor abrir os olhos de Geazi. É ver as coisas com os olhos de Deus. E o que é
ver as coisas com os olhos de Deus. Essa sabedoria, a sabedoria espiritual nos permite ver as coisas segundo os olhos de Deus. E isso não é mágica. Isso não é mágica. Isso tem a ver com mandar com Deus. Isso tem a ver com vida devocional. Disciplina devocional. A vida devocional, a disciplina devocional nos habilita a ver as coisas nos olhos de Deus. Agora, vamos olhar um pouco para a vida de Jó. Vamos pegar esse pano de fundo, como eu disse. A gente vai usar o livro de Jó. E como um dos pontos aqui é relacionamento, amizades, eu ainda não toquei muito nesse ponto, eu quero tocar ainda. Eu sei que nós temos pouco tempo. Deixe-me ler com vocês aqui Jó capítulo 2, versículos 11 a 13. Jó capítulo 2, versículos 11 a 13. 2. Diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, o Zofar, na Matita, e combinaram ir juntamente condoer-se com ele. Condoer-se quer mostrar compaixão e consolá-lo. Consolá-lo é compartilhar da tristeza, confortar. Levantando eles de longe os olhos, não o reconheceram. Ergueram a voz e choraram. E cada um rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Bom, vamos trazer então um pouco daquilo que a gente estudou aqui, tanto na questão de relacionamento de amizade, família, enfim, como temos procurado fazer aqui. Estudar o que temos que estudar à luz de uma perspectiva prática. Aqui, vemos que os amigos de Jó estavam possuídos da mais sincera, posso dizer assim, emoção ou desejo de ajudá-lo, mas eles não conseguiram. Quando você estuda a história de Jó, você vai ver que aqueles 3 amigos não conseguiram ajudá-lo. Eles eram sinceros nas motivações, mas não conseguiram. Espera esse trator passar aí. Quando eles olharam para Jó, eles ficaram incrédulos no que viram. E aí nós temos que aprender algumas atitudes com esses 3 amigos. Nós temos que aprender algumas coisas dos erros deles. Irmãos, como na vida cristã nós precisamos de amigos. Amigos. Amigos são dádivas de Deus. Amigos mesmo. Na vida cristã nós precisamos de amigos. Eu conheci muitos irmãos que enfrentaram grandes problemas e eles disseram assim: a maior dor que eu tive foi que eu percebi, para minha vergonha e tristeza, que durante muitos anos, convivendo com as pessoas, eu percebi que eu não tinha amigos. Eu conheci a história de um irmão no Chile, uma história muito triste. Muito triste. Um irmão de uma tremenda envergadura espiritual. Mas ele passou por um vale muito escuro na sua vida. E depois de um certo tempo, já tinha passado alguns anos, um grupo de irmãos foram lá conversar com ele, tentar restituir a comunhão, restaurar a vida dele. Quando os irmãos chegaram, cada um trouxe uma palavra de amor, de carinho, de abraço. Quando os irmãos terminaram de falar, ele virou para cada um deles e disse: seus hipócritas, mentirosos, falsos, vocês gastaram 3 anos me amaldiçoando, falando de mim,
me acusando. Aí agora vocês estão colhendo tudo isso. Agora vocês chegam aqui para me pedir perdão. Vocês chegam aqui para dizer que querem me abraçar, querem me ajudar a restaurar, mas vocês nunca foram amigos. Aquilo foi uma tragédia. Tragédia. Um país inteiro teve que sofrer as consequências. Então, a única coisa que eu queria era um amigo. Eu não tive nenhum de vocês. Comiam na minha mesa, viajaram comigo. Vocês nunca me corrigiram. Agora querem me abraçar. Irmãos, isso é sério, porque este é um problema grave. Há irmãos assim que eles convivem de maneira geral. Eles acham que a comunhão é geral. Tem pessoas que eles têm uma defesa, eles não gostam de ter amigos, eles gostam de ter conhecidos. Isso é errado. Jesus é a maior prova disso, os apóstolos eram a prova. Jesus, ao final da vida, lá no capítulo 15 de João, sabe o que ele fala? Ninguém tem um amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Sabe o que Jesus disse para eles? Eu morri para ter vocês como amigos. Esse é o ponto, irmão. Amigos. Como é que você passa a vida toda, você não cria, não é conhecido, não é irmão que tem alguma coisa para te oferecer. Porque muitas vezes a nossa busca por amizade tem a ver com afinidade ou interesse, não é? Então eu busco um amigo porque aquele amigo ele pode me oferecer algo, eu posso ganhar algo aqui, ou então porque ele gosta do que eu gosto. A gente se conheceu no estádio de futebol, ele torce para o mesmo time meu, então isso não é amizade. Isso aí não tem nada de espiritualidade. Quando você olha os relacionamentos cristãos, eles são sólidos, são profundos. A história de Jó vai nos mostrar isso. Ele tinha 4 amigos, 3. Esses 3 aqui, quando chegam, eles ficam 7 dias fazendo sabe o quê? Calados. Aí depois começam a abrir a boca, começam a falar. E se você não tiver discernimento e conhecimento espiritual para discernir o que eles falam, você acha que eles estão certos. Depois você vai ver que o Jó vai se debatendo. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia é séria nisso. Porque quando você estuda a história da Bíblia, você vai ver como Deus trabalha formando companheiros. Companheiros. Se tem uma das coisas mais satânicas que pode ocorrer nos relacionamentos, chama-se dissimulação, falsidade e hipocrisia. O provérbio é tão sério que no capítulo 6 diz, Deus abomina. A palavra lá no hebraico é tão forte. É o senso do nojo que a pessoa tem do próprio vômito. É o senso que a pessoa tem do próprio vômito. Diz Deus, abomina o irmão que fala do irmão. E o falar aqui é aquele falar promovido pela dissimulação. Então, por quê? Porque a Bíblia, irmãos, nos mostra algo muito especial, que o nosso nível de relacionamento tem que ter a base da Trindade. A Trindade é estritamente relacional. As 3 palavras que definem Trindade é vida, relacionamento e amor. Vida, relacionamento e amor. E o padrão da igreja tem que ser o padrão da Trindade. Se a igreja não tiver o padrão da Trindade, ela pode ser tudo, menos igreja. Essas 3 palavras têm que nos governar: vida, relacionamento e amor. O Novo Testamento é baseado nessas 3 palavras: vida, relacionamento e amor. O ministério de Cristo é baseado nesses 3 fundamentos: vida, relacionamento e amor. Ele criou o relacionamento. Ele colocou pessoas de diferentes posições sociais para estarem andando juntas com ele. Ele colocou pessoas controversas. Ele colocou pessoas difíceis. Ele chamou pessoas que ninguém aqui chamaria. Parece que ele fez a escolha errada. Mas ele deu oportunidade igual para todos. E tratou cada um deles de forma distinta. Para no final chamá-los de amigos. Ele não chamou de discípulos. Ele chamou de amigos.
Ele diz, já não vos chamo servo, eu chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que vai fazer o seu senhor. Chama amigos. O Senhor deixou tudo às claras. Digo para vocês, uma das coisas mais nojentas que existe dentro de um ambiente de comunidade é aquela coisa que chama-se fofoca. O fofoqueiro, como eu disse, ele tem uma boca de serpente, uma língua de sapo e um estômago de urubu. Esse é o fofoqueiro. Essa é a melhor definição que você tem no fofoqueiro. Ele é uma coisa maligna. O irmão que fala do outro. Oh, irmãos. Aqui está, os amigos de Jó. Esses amigos aqui, eles fizeram tudo que nós não devemos fazer. Vou colocar aqui 3 atitudes que precisamos ter quando tratamos com uma pessoa que sofre. Primeira atitude que a gente precisa ter, a melhor maneira de muitas vezes ajudar uma pessoa, às vezes, é dizer poucas coisas ou então não dizer nada. A questão dos amigos de Jó é que eles falaram muito. Mas às vezes você tem que dizer poucas coisas. Todas as pessoas que sofrem, elas atraem conselheiros. Toda pessoa está sofrendo, então o que essa pessoa atrai? Conselheiros. E todo conselheiro, os seus conselhos se baseiam na experiência. Então a gente tem uma experiência melhor do que o que está sofrendo, então a gente quer contar para ele como que ele vai vencer. Isso não funciona, irmãos. Isso não funciona. Digo para vocês, coragem de vocês a nunca fazer isso. Quando você estiver diante de uma pessoa que sofre, exerça compaixão. Procure discernir, procure ouvir Deus. Fale o que Deus quer falar, não é o que você acha que vai falar, que deve falar, que precisa falar. Ou então não fale nada. Pelo menos demonstre para a pessoa, que é o segundo ponto. Demonstre para a pessoa que você se importa. Sabe o que Jó, se você estudar, não é ler, mas estuda esse livro, você vai ver, chega um momento que Jó ele fica profundamente irado com seus 3 amigos. Porque, na verdade, a sensação que Jó teve é que ele estava no tribunal sendo julgado pelos seus amigos. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a riqueza, perdeu a reputação, perdeu a saúde, só teve perdas na vida dele. E, por fim, chegam 3 amigos que, de fato, não eram amigos, eram promotores de acusações. E esses amigos rechaçam ele. Então, o que acontece? Eles usaram palavras inadequadas. Eles usaram um espiritualismo, ou uma espiritualidade que não tinha espiritualidade, era espiritualismo. E aí, aqueles diagnósticos espiritual sem prescrições, né? A gente começa a querer dar definição aos problemas. Isso tem muito a ver com uma sabedoria secularizada. Amigos não precisam disso, irmãos. Amigos não precisam disso. Amigos precisam da nossa presença, do nosso amor, da nossa ajuda. Porque o que eu digo para vocês, a gente convive no mundo de muitas complexidades. Hoje o seu amigo pode estar sofrendo muito. Pode estar passando por um momento difícil. Se você tem esse amigo, sofra com ele. Não acuse ele. Não acuse. Passe junto com ele. Ofereça o seu ombro. Ofereça seu coração. Quando você olha para a vida do nosso Senhor, você vai ver que coisa linda. Que coisa linda. Quando ele vai restaurar Pedro, o amigo que o magoou, o amigo que o negou, o amigo que disse que não conhecia. A psicologia diz que o desprezo é a dor mais aguda que a alma humana pode suportar. O desprezo. E aí tem muitas esferas. Jesus sofreu desprezo de alguém que ele cuidou com tanto amor, ele chamou com tanto amor, ele cuidou com tanto amor. Pedro era extremamente carente. Quando Jesus leva Pedro para o Monte da Transfiguração,
não era porque Pedro era um dos melhores, é porque ele era um dos mais fracos, como João, como Tiago. Então Jesus tinha um jeito muito especial de tratar com Pedro. E Jesus não desistiu de Pedro quando Pedro desistiu dele e disse, vou pescar. Então Jesus ele vai lá na praia onde Pedro estava, colocou um jantar à luz de velas, e Pedro ficou a noite toda lá, não pegou nada. Mas Jesus pegou. Jesus pegou um peixe maravilhoso, colocou em cima de um braseiro, porque foi diante de um braseiro que Pedro negou. Só que Jesus preparou um braseiro diferente. O braseiro que Jesus preparou tinha um peixe assado. Aí Pedro veio. Que lição de amigo. Na vida cristã nós precisamos de amigo. Na vida cristã nós precisamos de relacionamentos profundos, valiosos, companheiros. Companheiros como Paulo encontrou em Jerusalém quando ele precisou fugir de um cesto. Companheiros que podem segurar o cesto quando você está descendo. Não é aqueles companheiros que ficam torcendo para você cair, para você fracassar. Eles podem tomar o seu lugar. Eles podem te superar. Não é o companheiro que fica competindo com você. É o companheiro que está sendo suporte. Não é o companheiro que te suporta, no mau sentido da palavra. É o que é suporte. Entende? Não é aquele que te suporta. É aquele que é suporte. Quando Paulo diz lá em Efésios 4, suportando-vos uns aos outros. Suportando aqui é ser suporte. Não é tolerância. Isso nós precisamos ter, irmãos, amigos. Você não precisa falar todo dia com ele, mas um amigo. Um amigo que você pode rasgar o coração. Olha, eu falo para vocês, a convivência com um amigo é uma coisa que não tem preço. Eu vou contar uma experiência que eu tive com um amigo essa semana. E é um amigo que Deus me deu. Eu sempre falo, amigo é uma forma de Deus dar Ele mesmo para você. Isso é amigo, é Deus dar Ele mesmo para você na forma de uma pessoa. E aí eu estava com as lutas, dificuldades, e abri meu coração para ele. Contei. Aí, passou um pouco assim, ele fez uma pausa, ele foi contar as histórias dele. Meu Deus do céu. Eu falei, meu pai, fiquei com vergonha. E o nosso problema era problemazinho, band-aid resolvia. Entendeu? O problema dele era cirúrgico. O problema dele é caso terminal. Parece, não, como é que ele vai sair disso? Como é que ele vive dentro disso? Como é que ele suporta isso? Aí eu falei para ele assim, você já foi num psiquiatra? Você tinha que ir no psiquiatra. É para quê? Você vai enlouquecer o psiquiatra, ele vai ficar louco quando ele pensa, cara, como é que você vive dentro dessa situação? Você tem amante? Não, não tenho amante. Eu sou homossexual. Não, sou homossexual. Mas como é que você vive dentro de uma situação dessa? Porque eu tenho o Senhor. Aí o psiquiatra pira, aí ele fala, me receita um remédio aí, porque eu estou precisando de ajuda. Aí eu fiquei ali ouvindo ele. Eu pensei, meu Deus, eu ganhei meu dia, eu ganhei minha semana. Só isso aqui, ó, essa tarde aqui. Foi um batismo de alegria, ouvindo as histórias dele, ouvindo lições para meu Deus. Sabe onde você encontra isso? No oásis, que chama amigo. Amigo foi feito por Deus para isso. Para não te deixar sozinho. Para te consolar. Para te orientar, para te ajudar. Você acha que é só ficar contando potoca, risadinha? Não, amigo é para isso. Amigo é uma expressão de Deus em forma de gente. Que nos dá, nos ajuda. E são tantos. Tantos amigos. Tem hora que eu falo para minha esposa, olha aqui a minha conversa com o fulano de tal. Aí ela fala, nossa amor, quer olhar assim vai achar que vocês têm um caso. Estou com saudade de você. O que foi que você sumiu? Não, me manda uma mensagem depois. É assim, irmãos. É carinho mesmo. Amigos. Porque Paulo era carinhoso. Os amigos são carinhosos. Os amigos se abraçam. Se cuidam. Se importam. E a gente muitas vezes acha que isso na vida cristã não existe. É na vida cristã que tem que existir. No mundo não existe. Porque nós só temos uns aos outros, meus irmãos. Você vai contar com os de fora? Então, eu encorajo vocês. Peça a Deus, Senhor, coloca amigos na minha vida. Porque Ele vai colocar. E vai colocar mesmo. Agora, se você não tem abertura para um, para dois, para três,
vai ficar sozinho, vai ficar sofrendo, vai ficar angustiado, vai ficar, quando encontrar com as pessoas, falando de futebol, falando de política. Isso não edifica ninguém. Amigos, eles falam deles. Amigo, ele quer saber de você, não quer saber o que você tem, ele quer saber de você. O amigo, ele se importa com você, se importa com a sua saúde física, ele se importa com a sua saúde espiritual. Os amigos de Jó, eles vão se revelando que eles não eram amigos, eles eram promotores de acusação. Eles esperaram Jó cair para poder tirar as máscaras. Já viu o ditado que quando a onça está morta, todo mundo quer pisar em cima? Isso acontece demais, irmãos. Quando o irmão falha. Quando o irmão falha, aí o que as pessoas fazem? Ah, eu sabia, isso aí. Ah, isso aí. Mas se pergunta, alguém foi lá chorar com ele? É isso, irmãos, que nós temos que buscar. E esse ponto é muito importante. Falo para vocês. Vamos dar uma pausa aqui. Depois a gente volta. Porque nós não entramos nem no segundo ponto, porque Deus nos deu o livro de Provérbios. Porque os assuntos vão criando vertentes. E aí a gente vai compartilhando e precisa voltar. Mas assim, quero concluir essa parte dizendo para vocês, irmãos, peça a Deus que te dê amigos. Peça para Deus que coloque pessoas importantes na sua vida, pessoas que façam diferença. Lembra aquele paralítico? Jesus estava numa casa, ninguém podia entrar, e a Bíblia diz que os seus amigos pegaram ele, subiram na casa, abriram o telhado, amarraram uma corda e desceram ele. É esse tipo de amigo que a gente tem que ter, irmãos. Amigos que nos levem aonde Cristo está. Amém. Entende? Amigos que subam no telhado por você. Que abram o telhado por você. E tenham coragem de colocar força. Ainda para gente, me ajuda aqui porque eu preciso pôr esse meu amigo aos pés do Senhor. Não é amigos que te tirem dos pés do Senhor. É amigos que fazem força, que desgastam pela sua vida. Amigos que se importam. Se você está bem, se você está tendo condições de cuidar da sua família. Estou falando de cuidar em termos de dinheiro. Se você não está tendo força, está tendo graça. Amigos que são dádivas de Deus mesmo. É isso que a gente precisa. Porque nessa vida aqui, falo para vocês, se a gente ficar sozinho, eu já contei essa história, né? Como que 1 milhão, tem 100 mil gnus e uma leoa só é capaz de espantar, amedrontar e matar os gnus. Como é que é possível? É porque os gnus não têm senso de unidade. Diferente dos elefantes, dos búfalos. Os búfalos, eles têm. A formiga tem. Os gnus não. Então o que ela faz? Ela fica olhando, ela vai percebendo onde estão os novos, onde estão os doentes e onde estão os dispersos. Esse é o olhar da leoa. Aí olha aqueles que estão isolados, isto é, os que não têm amigos, estão juntos. Porque se 50 gnus se unissem, partisse para cima da leoa, ela fugiria. Só que ela corre contra 2.000 e eles fogem. Eles podiam fazer picadinhos de leoa, mas ela age de uma forma muito sábia, astuta. A Bíblia diz que o diabo, ele ruge como leão. É dessa ideia. É isso que a gente precisa entender. Ele faz o trabalho do leão, procurando quem? Procurando o fraco, procurando o disperso, procurando os infantis, para poder fragar. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por mais esse tempo. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui para te ouvir, Senhor.
Nós estamos aqui para ser cuidados pela Tua palavra, exortados, encorajados, Senhor, a desenvolver nosso papel como homens de Deus. Amém. Senhor, abra o nosso coração e que essa verdade fique cravada. Nós somos homens teus, na nossa família, no nosso trabalho, na tua igreja. Senhor,